A Agência de Classificação de Risco aumenta a nota do Brasil, um sinal de que a economia do país começa a voltar à normalidade. A inflação diminui, o dólar cai, agora só falta o BC. A expectativa é que a taxa de juros também seja reduzida nos próximos meses. O plano de golpe encontrado no celular do ajudante de ordens de Bolsonaro envolvia a cúpula das Forças Armadas. E mais um bolsonarista vira alvo da PF, dessa vez o senador Marcos Duval. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia. Está começando agora. Foi uma semana de boas notícias para a economia brasileira. O dólar chegou a cair abaixo de 4,80 e a inflação também diminuiu. A expectativa é de que ela se aproxime cada vez mais da meta prevista pelo Banco Central. Um sinal de que os juros também podem cair, porque a justificativa do Banco Central para manter os juros altos é de que a inflação também estava acima da meta e tal, sendo que os juros não fazem sentido porque não é uma inflação de demanda. De toda forma, agora que a inflação vai caindo, os juros também, nas próximas reuniões do Banco Central, a expectativa é de que os juros também sejam reduzidos. Os empresários, inclusive, entraram nesse jogo de pressão. O presidente Lula vinha falando muito disso e algumas outras lideranças políticas, mas é importante que os empresários também falem. Desta vez foi a Luísa Trajano, que num evento, aliás com a presença do Campos Neto, presidente do Banco Central, falou abertamente, olha, ou derruba esses juros, ou então vai ter muita gente quebrada. Foi literalmente o que ela falou. A nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. Gente, vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. Junto com isso, uma outra informação também na área da economia. Uma daquelas agências internacionais de classificação de risco, a Standard & Poor's, aumentou a nota da economia brasileira. Desde 2019 que isso não acontecia. A perspectiva da economia brasileira, que é uma avaliação que eles fazem com vários parâmetros, saiu de estável para positiva, indicando que a dívida deve diminuir. Então já é o resultado do tal do arcabouço fiscal, das novas regras fiscais, porque a expectativa é de que o PIB cresça, com isso aumenta a capacidade também do Estado brasileiro para pagar a sua dívida. A gente pode estar assistindo um círculo virtuoso da economia que começa a acontecer. O que eu quero dizer com isso? Quando a agência dá uma nota boa para a economia brasileira, os investidores internacionais olham e falam, olha, botar mais dinheiro então lá na economia brasileira. Quando entra mais dólar, a cotação do dólar baixa, ela já está baixando e pode baixar ainda mais. Com isso, a inflação também baixa e aí a taxa de juros também baixa e tudo isso ajuda a economia a retomar, a girar de novo, fazendo com que a expectativa de crescimento do PIB também melhore. Então hoje a expectativa já está em 2%, é o dobro do que estava no começo do ano, desfazendo toda aquela previsão, era tudo bafurado da turma da Faria Lima, de que olha, com Haddad, com Lula, não sabemos, era melhor com Paulo Guedes. De novo, o Lula lá no primeiro mandato dele também surpreendeu os economistas e depois de fazer alguns ajustes, a economia cresceu. Aí diziam assim, o Lula teve sorte, porque com o Fernando Henrique estava tudo estabilizado. Na verdade, o Lula, de novo, está tendo sorte, é o que o pessoal da Faria Lima está dizendo. Vai ter sorte assim lá longe, é sempre com ele que as coisas começam a se arrumar. De qualquer maneira, o ministro da Economia da Fazenda, o Fernando Haddad, comemorou, é claro, porque isso aponta para uma possibilidade de alívio na economia brasileira. O que pode ajudar também, vamos ter cautela, não é nenhuma euforia, não é que está melhorando tudo de uma hora para outra,
né? O PIB já vinha dando sinais de melhora, puxado principalmente pela agricultura. O problema é que a agricultura não gera muito emprego, né? A gente sabe, tem muita tecnologia envolvida, gera riqueza, mas pouco emprego. Então precisa gerar emprego nos serviços e na retomada da indústria no Brasil. Para isso, além de todo esse ambiente que começa a melhorar, que eu estava explicando no começo, tem medidas que o governo já tomou. Por exemplo, Bolsa Família consistente. Isso melhora a renda dos mais pobres e faz girar a economia. Muita gente fala assim, não, mas Bolsa Família fica alimentando a miséria. Não! Ao contrário, produz riqueza, porque a pessoa usa aquilo ali para fazer a comprinha no supermercado, no mercado perto de casa, faz girar o comércio local. Isso é bom também para a classe média e para o comerciante, né? Dinamiza a economia. Então, Bolsa Família, salário mínimo, que teve uma leve recuperação, mas ao longo dos próximos anos vai ter uma política de recuperação. Essa medida mesmo de reduzir o preço dos carros, né? Facilitando um pouco a compra dos carros, tudo isso são sinais de bem-estar também, que vão chegando e que vão ajudar nessa retomada, nessa normalização da economia brasileira. Por enquanto, tem uma perspectiva boa, mas precisa melhorar o emprego, né? Você tem empregos muito precários e você tem muita gente ainda desempregada. Isso precisa ser, essa taxa precisa ser reduzida. Não adianta crescer a economia com uma taxa de desemprego batendo em 10% ainda, mas são sinais positivos que a gente começa a enxergar. Para completar, nesta semana, mais uma redução no preço dos combustíveis saindo da Petrobras. Então, são muitos sinais positivos, então não dá para dizer que é sorte, viu, gente? Não dá para dizer que é sorte. Economia é sempre assim, você tem que puxar várias manivelas ao mesmo tempo para fazer a roda girar. E é o que o governo Lula está fazendo. O país busca normalidade na economia, mas na política ainda ecoam as loucuras da fase da Lava Jato e do bolsonarismo. Esta semana circularam mais e mais diálogos daquela época entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Combinavam tudo. Eles se mobilizaram para impedir a soltura do Lula. Isso tudo a gente já sabia, mas saíram diálogos novos. A gente tem aqui alguns importantes. Outro caso escandaloso, os procuradores combinando assim, vamos quebrar o Odebrecht. Parece que eles tinham prazer em quebrar a empresa, gerando desemprego. Você tinha que punir, eventualmente, diretores corruptos, não punir a empresa. Isso foi um grande erro. E outro fato também, né? Quando multaram, né, facilitaram que a Petrobras fosse multada nos Estados Unidos. Queriam trazer o dinheiro para fazer uma fundação, que eles iam gerir o dinheiro. Os procuradores da Lava Jato, o Deltan Dallagnol. Aí não deixaram, o Supremo não deixou. Aí o plano deles, então deixa esse dinheiro lá nos Estados Unidos. Em vez de internalizar de volta o dinheiro. Eles trabalhavam para os Estados Unidos ou trabalhavam para o Estado brasileiro? Fica cada vez mais claro que estavam a serviço de interesses que não eram os interesses do Brasil. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todas as provas contra Tacla Duran. Esse aqui é o Tacla Duran, a gente tem foto dele aí. Ele é uma testemunha importante que diz que foi extorquido pela turma da Lava Jato. Ele estava ameaçado de prisão desde a época do Sérgio Moro e ele quer prestar depoimento no Congresso Nacional e agora está com salvo-conduto e na semana que vem deve prestar esse depoimento trazendo mais esclarecimentos. Eu falei que a gente ainda busca normalidade, também no caso do bolsonarismo, você tem sinais aqui muito graves, né, de que o alto comando das Forças Armadas se envolveu na tentativa de golpe. Esta semana, localizados documentos no celular daquele ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, mostrando que ele dialogava com gente no Estado-Maior das Forças Armadas, gente da cúpula, que estava envolvida na tentativa de dar um golpe para não permitir a posse do Lula. É muito grave, o Mauro Cid vai ter que se explicar e está batendo, está chegando ao Bolsonaro. No campo internacional, dois líderes de extrema-direita, nós tivemos notícias sobre eles essa semana. Berlusconi, morreu, foi o líder da extrema-direita na Itália, uma geração anterior, né? Antes dessa história de fake news e de Steve Bannon, era um outro estilo, morreu. Então encerra-se um capítulo da direita italiana e hoje já tem outros, né, substituindo o Berlusconi. E também o Donald Trump,
que virou réu nos Estados Unidos, num processo em que ele é acusado, vejam só, de guardar documentos secretos dentro do banheiro da mansão dele na Flórida. O Trump está prometendo uma guerra civil se as ações judiciais o impedirem de concorrer à presidência de novo no ano que vem. É a extrema-direita que nos Estados Unidos, também na Inglaterra, aqui no Brasil, precisa acertar as contas com a justiça. Quem vai para a panela de pressão é mais um bolsonarista enrolado com a justiça. Dessa vez, um senador da República, Marcos Duval, que é conhecido por declarações estapafúrdias, folclóricas, né? Mas o que é mais grave? Houve a tentativa de golpe em 8 de janeiro e depois disso, o Marcos Duval, querendo ajudar o Bolsonaro, pelo menos é o que dá a entender, deu declarações contraditórias. Ele disse que ele chegou a ser chamado para o Palácio para conspirar junto com o Daniel Silveira. Depois ele desdisse, deu várias versões sobre algo muito grave, parecendo que estava brincando assim com a justiça e com esse caso em que a democracia brasileira foi colocada sob ameaça, né? Ele fez uma operação de despiste, falou uma coisa, depois disse que tinha prova, parecia que queria envolver o Alexandre de Moraes para tornar o Alexandre de Moraes incompatível com o julgamento, né? Tornar suspeito o ministro do Supremo. Então é algo muito grave o que ele fez. Por isso, houve autorização para busca e apreensão em vários endereços ligados ao Marcos Duval. Inclusive, o gabinete dele no Senado. A Polícia Federal entrou para recolher documentos, equipamentos eletrônicos, os arquivos, e ver de que maneira que ele articulou e participou dessa tentativa golpista. Então é mais um bolsonarista enrolado aí com a justiça, e nesse caso envolvendo a democracia. Ele que se dizia membro da SWAT, por isso que ele é folclórico, é aquele tal que dizia que foi da SWAT, por isso Duval na panela de pressão. A nossa sobremesa desta semana é a indicação de uma série documental que narra um caso muito conhecido nas escolas de comunicação, nas escolas de jornalismo, o chamado caso da Escola Base em São Paulo. O documentário O Caso da Escola Base tem a direção de Paulo Henrique Fontinelli, em 4 episódios, e está no Canal Brasil. Para quem não lembra, Caso da Escola Base, uma denúncia que surgiu de um delegado, né, de que a direção desta escola, que era uma escola pequena, uma escola de bairro, uma escola infantil particular, de pequeno porte, o delegado diz que tinha indícios de prática de pedofilia pela direção da escola e também por gente perueiro, né, que levava as crianças no transporte escolar, e aquilo foi virando uma bola de neve, uma onda, e os canais de televisão e os jornais, alguns, começaram a fazer uma disputa macabra, quem trazia mais detalhes sobre uma história que era horrível e que logo se comprovou que era mentirosa. Então mostra como é que o jornalismo, se for feito sem responsabilidade, pode ser muito danoso. Os donos da escola, que era um casal e mais uma terceira pessoa, foram atacados, a escola foi destruída, a reputação deles foi destruída, acabou a vida dessas 3 pessoas por causa da irresponsabilidade da maior parte dos jornalistas. Alguns fizeram até meia-culpa já sobre isso, pediram desculpas publicamente. O interessante é que o documentário mostra, a gente tem algumas cenas aqui, jornalistas que lá naquela época levantaram e falaram: peraí, tá estranho isso aqui, não vamos entrar na onda não. Então você teve na época o Diário Popular, que foi um jornal aqui de São Paulo, a TV Cultura, alguns jornalistas, Luiz Nassif, Florestan Fernandes Júnior e outros que disseram: não vamos entrar nessa onda. Deram voz para que os donos pudessem pelo menos se explicar, e com isso ficou comprovado que boa parte do que se dizia ali era mentira, tudo era mentira. As denúncias todas eram mentiras. Quando os pais vinham buscar os filhos, não sabiam que no horário da aula eles tinham saído para sofrer todo tipo de abuso sexual. Foi algo assim daquela tentativa de lucrar, de ter mais audiência, de vender mais jornal. Não existia internet. Então
As fake news já existiam desde aquela época e muitas vezes produzidas pela própria imprensa de uma maneira completamente irresponsável. Fica a nossa sobremesa, o caso Escola Base, em 4 episódios documentário no Canal Brasil.